Olá pessoal, meu nome é Andrei, estou aqui no canal Leitores Virtual. Então a ideia, hoje, dia 23 de março de 2020, estamos aqui de quarentena, aproveitando esse momento aí de isolamento, devido ao vírus. Aí o coronavírus, Covid-19. Então a ideia é fazer uma leitura. Hoje eu vou começar com esse livro, Eu vou fazer uma leitura aqui de 20 minutos, ou talvez mais. Eu não tenho muito costume de ler, então isso vai ser bom para mim e acredito que possa estimular você também a realizar leituras. Estamos aqui com Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Então, aí segue a página do livro. É um livro PDF, Guia para o Experimento Espiritual. Sobre o autor, quem conseguir ler mais rápido que eu, parabéns. Aqui vou eu. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha, onde viveu até os 13 anos de idade. Depois de se licenciar pela Universidade de Londres, trabalhou como investigador e supervisor na Universidade de Cambridge. Aos 29 anos, uma profunda transformação espiritual levou-o a mudar radicalmente a sua maneira de encarar e viver sua vida. Nos anos que se seguiram, dedicou-se por inteiro a compreender melhor e viver mais profundamente esta transformação, que marcou o início de uma intensa jornada interior. Como testemunho desta experiência, escreveu O Poder do Agora, que rapidamente se tornou um best-seller a nível mundial. O livro que se lhe seguiu, A Prática do Poder do Agora, conheceu também um grande sucesso de vendas. Eckhart Tolle não está afiliado em qualquer religião ou tradição espiritual. Através do ensino, tenta transmitir a mensagem profunda, simples e intemporal que os grandes mestres sempre tentaram transmitir. É possível acabar com o sofrimento e alcançar a paz. Dedica-se agora a viajar e a ensinar por todo o mundo. Para obter mais informações, contacte www.eckhartolle.com eckhartolle.com. Aqui está o grupo de provisão, estudo da mecânica quântica, lei da atração e autoconhecimento, WhatsApp 65, tem um número aqui no PDF. O Poder do Agora. Traduzindo essas informações aqui, eu vou passar reto, devagarzinho. Quem gostar, quem preferir ler. Depois, página 4, que maravilha, olha só. Você está aqui para permitir que o objetivo divino do universo se desenrole. Compreende agora como você é importante? Ótimo. Vamos lá. Sugestões para os próximos livros, eu agradeço. De início, como eu não tenho muito hábito de ler, eu acho interessante livros pequenos. Esse aqui ele tem acho que 140 páginas, acho que seria mais por aí. Livro muito grande, pode desestimular um pouco, mas enfim, vamos lá. Prefácio do editor da edição original, autor do Visionary Business. Não sei falar inglês, então por isso aí tudo errado. Talvez uma pronúncia em cada década ou em cada geração apareça um livro como O Poder de Agora.
é mais do que um livro, há nele uma energia viva, uma energia que o leitor provavelmente sentirá quando o segurar nas suas mãos. Ele tem o poder de criar uma experiência nos leitores e de mudar as suas vidas para melhor. O Poder do Agora foi publicado pela primeira vez no Canadá e a editora canadiana Connie Kellogg disse-me que ouviu contar repetidas histórias de mudanças positivas e até mesmo de milagres que aconteceram quando as pessoas se entusiasmavam com esse livro. Os leitores telefonam-nos, disse ela, e muitos deles falam-me das maravilhosas curas, das transformações e da alegria crescente que estão a viver por terem lido este livro. Este livro torna-me consciente de que cada momento da minha vida é um milagre. O que é absolutamente verdade, quer eu o entenda, quer não. E o Poder do Agora mostra-me constantemente como o entender. Desde a primeira página da sua escrita, é evidente que Eckhart Tolle é um mestre contemporâneo. Não está associado a nenhuma religião ou doutrina ou guru. O seu ensinamento abrange o coração, a essência de todas as tradições e não contradiz nenhuma delas. Cristã, hindu, budista, muçulmana, indígena ou outra qualquer. É capaz de fazer tudo o que os grandes mestres fizeram. Mostram-nos, numa linguagem simples e clara, que o caminho, a verdade e a luz estão dentro de nós. Eckhart Tolle começa por sucintamente nos contar a história da sua vida. A história de uma antiga depressão e desespero que culminaram numa tremenda experiência de despertar, uma noite pouco depois de ter feito 29 anos. Nos 20 anos, tem refletido sobre a sua experiência, meditado e aprofundado a sua compreensão. Na última década, tornou-se um mestre de renome mundial, uma grande alma com uma grande mensagem, uma mensagem que Cristo ensinou, uma mensagem que Buda ensinou. É possível alcançar aqui e agora um estado de iluminação. Para tanto, teremos de compreender o papel que desempenhamos na criação da nossa dor. É a nossa própria mente que causa os nossos problemas, não são as outras pessoas. Não é o mundo lá fora, é a nossa própria mente com o seu quase constante caudal de pensamentos a pensar no passado, a preocupar-se com o futuro. Nós cometemos o grande erro de nos identificarmos com a nossa mente, de pensarmos que ela é quem nós somos, quando de fato somos seres de longe muito maiores do que ela. Eckhart Tolle mostra-nos repetidamente como entrarmos em comunicação com aquilo que ele chama o nosso ser. O ser é a vida única, eterna e sempre presente para além da diversidade de formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. No entanto, o ser não está apenas para além. Está igualmente dentro de cada uma dessas formas como sua essência mais profunda. Invisível e indestrutível. Significa isto que ele é acessível neste preciso momento sob a forma do seu eu mais profundo, da sua verdadeira natureza, mas não procure agarrá-lo com a mente. Não tente compreendê-lo. Só o poderá conhecer quando a mente estiver aquietada, quando você estiver presente, plena e intensamente no agora. Recuperar o conhecimento do ser. E manter-se nesse estado de sentir, perceber é a iluminação. É praticamente impossível ler o Poder do Agora de ponta a ponta. Exige que o leitor ponha de lado de tempos a tempos, reflita nas palavras e as aplique à sua própria experiência de vida. É um guia completo, um curso completo de meditação e de iluminação. É um livro a ser revisitado muitas vezes. E de cada vez que o revisitar, o leitor ganhará nova profundidade, novo sentido.
É um livro que muitas pessoas, entre as quais me incluo, quererão ter para o estudar durante toda a vida. O Poder do Agora tem um número crescente de leitores dedicados. Já lhe chamaram uma obra-prima, seja qual for o nome que lhe derem, seja qual for a descrição que dele fizerem. É um livro que tem o poder de mudar vidas, o poder de nos despertar para entendermos plenamente quem somos. É isso aí, muito bom. Prólogo por Russell. Então estamos aqui agora na página 7. Projetando-se num céu azul, os raios amarelos alaranjados do pôr do sol podem, em determinadas alturas muito especiais, brindar-nos com um raro momento de beleza tão grande que momentaneamente nos achamos desorientados. Com o olhar esgazeado, o esplendor do momento deslumbra-nos, de tal maneira que a nossa mente compulsivamente tagarela nos concede uma pausa para a forma a não nos afastar mentalmente do aqui e agora. Banhada em luminescência, parece abrir-se uma porta para uma outra realidade, sempre presente, no entanto raramente presenciada. Abraham Maslow chamou a isto experiências culminantes, pois representam os momentos altos da vida em que alegremente nos vemos projetados para além dos confins do mundano e do vulgar. Como também lhes poderia ter chamado simplesmente experiências de relance. Durante essas ocasiões expansivas, conseguimos ter um vislumbre do reino eterno, de ser propriamente dito, como se por um breve espaço de tempo regressássemos ao nosso eu verdadeiro. Eu poderia pensar tão grandioso se ao menos eu pudesse ficar aqui, mas como poderei fazer deste momento uma residência permanente? Nos últimos 10 anos tenho me empenhado em descobrir como fazer. Durante minha pesquisa foi-me dada a honra de entrar em diálogo com alguns dos pioneiros paradigmáticos mais ousados, inspirados e sábios do nosso tempo, em medicina, física, psicologia, negócio, religião, espiritualidade e potencial humano. Ao unir este grupo tão diversificado de indivíduos está a sua opinião, frequentemente expressa, de que a humanidade está agora a dar um grande passo em frente ao seu desenvolvimento evolucionário. Essa mudança é acompanhada por uma alteração de mundivisões, imagens e conceitos que temos acerca da maneira como as coisas são. Uma mundivisão procura responder às duas questões fundamentais: quem somos e qual é a natureza do universo em que vivemos? As nossas respostas a essas perguntas ditam a qualidade e as características das nossas relações pessoais com a família, amigos e empregadores ou empregados. Num sentido mais amplo, elas definem as sociedades. Não seria muito surpreendente se a mundivisão que está a emergir pusesse em causa muitas das coisas que a sociedade ocidental considera verdadeiras? Mito 1. A humanidade atingiu o ponto mais elevado do seu desenvolvimento. Michael Murphy, cofundador de Esalen, ao analisar estudos comparativos de religião, medicina, antropologia e desporto, apresentou argumentos controversos sobre a hipótese de existência de estados mais avançados de desenvolvimento humano. À medida que uma pessoa atinge esses níveis avançados de maturidade espiritual, começa a desenvolver-se capacidades extraordinárias de amor, vitalidade, personalidade, consciência corporal, intuição, percepção, comunicação e evolução. Primeiro passo: reconhecer que as
essas capacidades existem. A maioria das pessoas não reconhece. Depois poderão utilizar primeiro passo, reconhecer que as capacidades existem, a maioria das pessoas não reconhece. Depois poderão utilizar-se métodos para as desenvolver com intenção consciente. Mito 2. Estamos completamente separados uns dos outros, da natureza e do cosmos. O mito do outro, que não eu, foi responsável por guerras, pela violação do planeta, por todas as formas e expressões de injustiça, humana. Afinal de contas, quem no seu perfeito juízo faria mal a outrem se considerasse esse outrem como fazendo parte de si próprio? Stangroff, na sua investigação sobre os estados invulgares de consciência, resume esta questão ao dizer que a psique e a consciência de cada um de nós é, em última análise, compatível com tudo o que existe, porque não existem fronteiras absolutas entre corpo, ego e a totalidade da existência. A medicina da terceira era do Dr. Laurie Dossey, em que os pensamentos, as atitudes e as intenções de cura de um indivíduo podem influenciar a fisiologia de uma outra pessoa. Em contraste com a da segunda era, uma medicina orientada para a mente e o corpo. Fundamenta-se em estudos científicos sobre o poder de cura da prece. Segundo os princípios da física que conhecemos, e da mundivisão da ciência tradicional, isso é negado. Contudo, a preponderância da evidência sugere que, na verdade, ele existe. Mito 3. O mundo físico é tudo que existe. Escrava do materialismo, a ciência tradicional presume que tudo que não pode ser medido, testado em laboratório ou comprovado pelos 5 sentidos ou suas extensões tecnológicas simplesmente não existe. Não é real. A consciência, toda a realidade, foi esvaziada de sentido e transformada em realidade física. As dimensões espirituais, ou aquilo a que eu chamaria dimensões não físicas da realidade, foram erradicadas. Isso colide com a filosofia perene, o consenso filosófico que atravessa eras, tradições e culturas e que descreve dimensões diferentes nas contínuas da realidade. Estas vão das mais densas e menos conscientes, aquilo a que chamaríamos matéria, as menos densas e mais conscientes, a que chamaríamos espirituais. O mais interessante é que esse modelo alargado e multidimensional da realidade é sugerido por teóricos da física quântica, como por exemplo Jacques Carfrae, que descreve viagens a velocidades superiores à da luz. Utilizam-se outras dimensões da realidade para explicar deslocações que ocorrem a uma velocidade superior à da luz. Limite último da velocidade, ou considere seu trabalho do lendário físico David Bohm, com seu modelo da realidade multidimensional explícito, físico, implícito, não físico. Não se trata de meras teorias. A experiência, aspecto feita em França em 1982, demonstra que duas partículas quânticas que tenham estados ligados entre si, quando separadas por grandes distâncias, permanecem de certo modo ligadas. Se uma delas era alterada, ou a outra alterava-se instantaneamente. O cientista não sabe explicar a mecânica que rege esta deslocação mais rápida do que a velocidade da luz, embora alguns teóricos sugiram que a ligação pode ocorrer por meio de acesso a dimensões mais elevadas. Por isso, contrariamente
ao que os que juram fidelidade ao paradigma tradicional possam pensar. Os indivíduos influentes e pioneiros com quem falei acham que não atingimos o ponto mais alto do desenvolvimento humano, que estamos mais ligados do que separados de toda a vida, e que o espectro total da consciência abrange tantas dimensões da realidade física como também um grande número de realidades não físicas. No fundo, esta nova mundivisão implica ver-se a si próprio, aos outros e a toda a vida, não através dos olhos do nosso pequeno eu terreno, que vive no tempo e nasceu no tempo, mas através dos olhos da alma, o nosso ser, o verdadeiro eu. Uma a uma, as pessoas estão a dar um salto até essa órbita mais elevada. Com este livro, O Poder do Agora, Eckhart Tolle passa a ocupar o lugar que lhe pertence nesse grupo especial de mestres de renome mundial. Eckhart diz-nos que o problema da humanidade está profundamente enraizado na própria mente, ou antes, na nossa identificação errônea com a mente. A nossa consciência anda à deriva e a nossa tendência a evitarmos a todo custo o esforço de estarmos plenamente conscientes do momento presente cria um vazio, e a mente escrava do tempo criada para ser um servidor competente preenche este vazio, proclamando-se amo. Como uma borboleta esvoaçando de flor em flor, a mente concentra-se em experiências passadas ou projetando a sua própria telenovela. Antecipa o que está para vir. Poucas vezes nos encontramos a descansar na profundidade oceânica do aqui e agora, pois é aqui, no agora, que encontramos o nosso verdadeiro eu, que fica por trás do nosso corpo físico, das nossas emoções voláteis e da nossa mente tagarela. A coroa de glória do desenvolvimento humano não reside na nossa capacidade de raciocinar e de pensar, embora seja isso que nos distingue dos outros animais. O intelecto, tal como o instinto, é apenas uma parte do nosso percurso. O nosso destino último é restabelecer a ligação com o nosso ser essencial, expressar-nos a partir da nossa realidade extraordinária e divina, no mundo físico vulgar em cada momento. É fácil de dizer, no entanto, raros são os que atingiram os limites máximos do desenvolvimento humano. Felizmente, existem guias e mestres para nos ajudarem ao longo do caminho, como mestre e guia. O poder formidável de Eckhart não reside apenas na sua capacidade de nos deliciar com histórias engraçadas, de transformar obstáculos em concreto, ou de nos prover de técnicas úteis. Sem dúvida, a sua magia assenta na sua experiência pessoal. Como alguém que sabe. Como resultado, há um poder por trás das suas palavras, que se encontra apenas nos mais célebres dos mestres espirituais. Ao viver a partir das profundezas da sua realidade maior, Eckhart abre o caminho para que outros se ajuntem a ele. E se outros se juntassem a ele, certamente que o mundo tal como o conhecemos mudaria para melhor. Todos os medos seriam sugados pelo vórtice do próprio ser e haveria uma grande alteração de valores. Nasceria uma nova civilização, o poder do agora. Onde está a prova dessa realidade maior? Perguntará o leitor. Dou-lhe apenas uma analogia. Uma bateria de cientistas poderia reunir-se, apresentar-lhe todas as provas científicas para comprovar o facto de as bananas serem amargas, mas tudo o que o leitor tem a fazer é provar uma banana, uma vez, para compreender que existe algo mais nas bananas. No fim de contas, a prova não reside nos argumentos intelectuais, mas sim em ser tocado de uma certa maneira pelo sagrado que há no interior e no exterior. Eckhart Tolle abre-nos magistralmente a essa possibilidade. Autor
Agradecimento, estou profundamente grato a Conicello pelo amável apoio e pelo papel vital que desempenhou na transformação do manuscrito neste livro e na sua apresentação ao mundo. Foi uma alegria trabalhar com ela. Alargo a minha gratidão à Coreia Ladner e às maravilhosas pessoas que contribuíram para o livro, dando-me espaço, o mais precioso dos presentes, espaço para escrever e espaço para ser. Obrigado a Adrienne Bradley, em Vancouver, Margaret Miller, em Londres, e Andy Francisco, em Glastonbury, Inglaterra, Richard, em Mellon Park, e Henry Franklin, em Sausalito, Califórnia. Também estou agradecido a Shirley Spexman e a Howard Kellogg por terem feito a primeira revisão do manuscrito e pelos seus úteis comentários, assim como a todos os indivíduos que tiveram a grande amabilidade de rever o manuscrito numa fase mais adiantada e que deram uma contribuição adicional. Obrigado a Rose Dendewitt por ter digitado o texto com seu bom humor e profissionalismo habituais. Finalmente, gostaria de exprimir o meu amor e a minha gratidão à minha mãe e ao meu pai, sem os quais o livro não teria vindo a lume, aos meus mestres espirituais e ao maior guru de todos, a vida. Página 12, O Poder do Agora. Tem ali uns propaganda. Introdução. A origem deste livro. Não me interesso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Meu inglês é muito bom. Às vezes eu dou umas erradas aí, mas enfim, vamos lá. A origem deste livro. Não me interesso muito pelo passado e raramente penso nele. No entanto, gostaria de lhe falar sucintamente sobre como me tornei mestre espiritual e como este livro veio a lume. Até os meus 30 anos vivi num estado de quase permanente ansiedade intercalada por períodos de depressão suicida. Presentemente é como se lhe estivesse a falar de uma vida passada ou da vida de uma outra pessoa. Uma noite, pouco depois de ter feito 29 anos, acordei de madrugada com uma sensação de absoluto terror. Já anteriormente tinha acordado muitas vezes com uma sensação semelhante, só que desta vez era muito mais intensa. O silêncio da noite, os vagos contornos dos móveis na escuridão do quarto, o ruído distante de um comboio, tudo parecia tão estranho, tão hostil e tão completamente sem sentido que gerou em mim um profundo ódio pelo mundo. A coisa mais repugnante de todas, no entanto, era a minha própria existência. Que razão tinha eu para continuar a viver com este fardo de infelicidade? Por que continuar com esta luta constante? Sentia que um profundo anseio pela aniquilação, pela não existência, estava agora a tornar-se muito mais forte do que o desejo instintivo de continuar a viver. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Era este pensamento que se repetia na minha mente. Depois de repente dei-me conta da peculiaridade de tal pensamento. Serei um ou dois? Se não posso continuar a viver comigo, é porque em mim deve haver dois, o eu e o comigo mesmo, com o qual não posso viver. Talvez, pensei, apenas um deles seja real. Fiquei tão desorientado com essa estranha descoberta que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas deixou de haver pensamentos. Depois senti-me arrastado para o que me pareceu um vórtice de energia. Era um movimento lento ao princípio e depois acelerado. Fui tomado por um medo intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras "não resista a nada", como se ditas dentro do meu peito. Sentia-me como que a ser sugado para dentro de um vazio, mas era como se esse vazio fosse mais dentro de mim do que fora de mim. De repente, não havia mais medo e deixei-me cair nesse vazio.
Não me recordo o que aconteceu comigo. Acordei com um pássaro a chilrear da parte de fora da janela. Nunca antes ouvira um som assim. De olhos ainda fechados vi a imagem de um diamante precioso. Sim, um diamante pudesse emitir um som, seria como aquele. Abri os olhos. A luz da manhã projetava alguns raios através das cortinas. Sem qualquer pensamento eu sentia, eu sabia que há infinitamente mais luz do que julgamos. A suave luminosidade coada pelas cortinas era o próprio amor. Vieram-me lágrimas aos olhos. Levantei-me e andei pelo quarto. Reconheci o quarto e, no entanto, sabia que verdadeiramente nunca o vira antes. Tudo era fresco e imaculado, como se acabasse de ter sido criado. Peguei em várias coisas um lápis, uma garrafa vazia, maravilhado com a beleza e a vivacidade de tudo aquilo. Página 14. Naquele dia, percorri a cidade completamente estupefacto com o milagre da vida na terra, exatamente como se eu soubesse de vir a este mundo. Nos 5 meses que se seguiram, vivi ininterruptamente num estado de paz e contentamento profundo. Depois do estado diminuiu de intensidade, ou talvez assim me parecesse por se ter tornado o meu estado habitual. Continuava a poder funcionar neste mundo, embora compreendesse que nada do que pudesse fazer acrescentaria, fosse o que fosse aquilo que eu já possuía. Sabia evidentemente que algo de profundamente significativo me tinha acontecido, mas não compreendia de todo o que seria. Só alguns anos mais tarde, depois de ter lido textos espirituais e passado algum tempo com mestres espirituais, é que compreendi que aquilo que toda a gente procura já me tinha acontecido a mim. Compreendi que a intensa pressão do sofrimento daquela noite deve ter forçado a minha consciência a retirar-se da sua identificação, ou são com o eu infeliz e profundamente medroso, que não passa, no fim de contas, de uma ficção da mente. A retirada deve ter sido tão completa que o eu falso e sofredor sucumbiu de imediato, exatamente como se fosse um balão ao qual eu tivesse retirado do ar. O que restou depois foi a minha verdadeira natureza, de um eu sou sempre presente. A consciência no estado puro antes da identificação com a forma. Mais tarde aprendi também a entrar naquele reino interior, intemporal e imortal, que eu percebera inicialmente como um vazio, e a continuar plenamente consciente. Vivi estados de uma beatitude e de um caráter sagrado tão indescritíveis, que faziam até mesmo a experiência inicial, que acabei de descrever, parecer insignificante. Houve uma época em que por algum tempo fiquei sem nada no plano físico. Não tinha relacionamentos, nem emprego, nem casa, nem uma identidade social definida. Passei quase 2 anos sentados em bancos de jardim num estado de intensa alegria. Mas mesmo as mais belas experiências acontecem em paz. Provavelmente mais fundamental do que qualquer experiência é o sentimento profundo de paz que desde então nunca mais me deixou. Por vezes é muito forte, quase palpável, e os outros também o podem sentir. Outras vezes fica algures em plano de fundo, como uma melodia distante. Mais tarde as pessoas vinham ocasionalmente ter comigo e diziam: quero isso que você possui, pode dar-me ou mostrar-me como obtê-lo? E eu respondia: você já o possui, só que não o consegue sentir porque a sua mente faz muito barulho. Foi essa a resposta que mais tarde se transformou no livro que o leitor tem agora nas mãos. Sem me ter dado conta, voltara a ter uma identidade externa, tornara-me um mestre espiritual. Esse livro representa a essência
tanto quanto consigo exprimir por palavras, do trabalho que realizei nos últimos 10 anos com indivíduos e com pequenos grupos de investigadores espirituais na Europa e na América do Norte. É com profundo amor e apreço que gostaria de agradecer às pessoas excepcionais pela sua coragem, pelo seu desejo de levar a cabo mudanças interiores, pelas suas perguntas estimulantes e pelo seu desejo de ouvir. Sem elas, este livro não existiria. Fazem parte do que é, por enquanto, uma pequena, mas felizmente crescente minoria de pioneiros espirituais. Pessoas que estão a chegar a um ponto em que são capazes de abandonar o padrão de pensamentos coletivamente herdado que, há eternidades, mantém os seres humanos escravos do sofrimento. Tenho esperança de que este livro vá ao encontro dos que estão prontos para uma transformação radical e profunda semelhante, agindo assim como eu catalisador. Também espero que chegue a muitos outros que achem o seu conteúdo digno de consideração, embora possam estar prontos para o viverem ou praticarem plenamente. É possível que um dia mais tarde a semente que foi lançada ao lerem o livro se funda com a semente da iluminação que cada ser humano transporta dentro de si e que, de repente, essa semente germine e viva dentro deles. O livro, na sua presente forma, teve origem em respostas e perguntas feitas por indivíduos, muitas vezes espontaneamente durante seminários, aulas de meditação e sessões privadas de aconselhamento, e por essa razão mantive o formato de perguntas e respostas. Nessas aulas e sessões aprendi e recebi tanto quanto os que perguntavam. Escrevi algumas das perguntas e das respostas quase textualmente. Outras são genéricas, ou seja, combinei determinados tipos de perguntas mais frequentes numa só, e extraí a essência de diferentes respostas para formar uma resposta geral. Por vezes, no processo da escrita, surgia-me uma nova resposta mais profunda e penetrante do que as que algum dia pronunciei. Algumas perguntas adicionais foram colocadas pelo editor com o objetivo de esclarecer determinados pontos. Verá que desde a primeira à última página, os diálogos alternam continuamente entre dois níveis diferentes. No nível, chamo sua atenção para que há de falso em si. Falo da natureza da inconsciência e da disfunção humanas, assim como das manifestações comportamentais mais comuns, desde os conflitos nos relacionamentos até as guerras entre tribos e nações. Esse conhecimento é vital, pois a menos que aprenda a reconhecer o falso como falso, e não como o cerne da sua identidade, não poderá haver transformação duradoura e acabaria sempre por ser arrastado de volta à ilusão e a uma certa forma de dor. Neste nível também mostro como não transformar o que há de falso em si num eu e num problema pessoal, pois é assim que o falso se perpetua. Num outro nível, falo de uma profunda transformação da consciência humana, não como uma possibilidade futura e distante, mas como algo que já está ao nosso alcance. Seja você quem for e esteja onde estiver, ela é mostrado como se libertar da escravidão da mente, como entrar nesse estado iluminado de consciência e mantê-lo na vida do dia a dia. Neste nível do livro, as palavras nem sempre se preocupam em dar informação, mas são muitas vezes destinadas a atraí-lo enquanto lê. Para essa nova consciência, estou constantemente a fazer todos os esforços para o levar comigo para dentro desse estado intemporal de intensa presença consciente no agora, a fim de lhe proporcionar um sabor de iluminação até você ser capaz de ter a experiência do que lhe estou a dizer. É provável que eu ache essas passagens um tanto quanto repetitivas. No entanto, assim que for capaz de o fazer, estou certo de que compreenderá que essas passagens contêm uma enorme quantidade de força espiritual e poderão tornar-se para si nas partes mais compensadoras.
do livro. Além disso, uma vez que cada pessoa transporta dentro de si a semente da iluminação, é frequente dirigir-me o sábio que há dentro de si e que reside por trás do pensador, ao seu eu mais profundo, que prontamente reconhece a verdade espiritual, entra em ressonância com ela e tira força dela. O símbolo de pausa depois de algumas passagens é uma sugestão para ler por alguns instantes, ficar quieto, sentir e reconhecer a verdade do que acaba de ser dito. Poderá haver outras passagens no texto em que você o fará natural e espontaneamente. A princípio, quando começar a ler o livro, é provável que o sentido de certas palavras comece, por exemplo, ser ou presença, não seja totalmente claro para si. Continue simplesmente a ler, poder-lhe ocorrer pontualmente perguntas ou objeções. Provavelmente encontrará as respostas mais à frente no próprio livro. Ou então talvez se tornem irrelevantes à medida que entrar mais a fundo no ensinamento e em si próprio. Não leia unicamente com a mente. Enquanto lê, fique atento a qualquer reação emocional e a qualquer sensação de reconhecimento vinda do fundo de si mesmo. Não lhe posso falar de nenhuma verdade espiritual que você não conheça já no seu íntimo. Tudo o que posso fazer é ajudá-la a recordar aquilo que se esqueceu. Depois, o conhecimento vivo, antigo e, no entanto, sempre novo é ativado e libertado no interior de cada uma das células do seu corpo. A mente está sempre a querer categorizar e comparar, mas este livro ser-lhe-á mais útil se não tentar comparar a sua terminologia com a de outros ensinamentos. De outro modo, poderia ficar confuso. A maneira como utilizo determinadas palavras, como por exemplo, mente, felicidade, consciência, não correspondem necessariamente às mesmas palavras em outros ensinamentos. Não se agarre a essas palavras, não passam de partes de um percurso que devem ser transportadas o mais rapidamente possível. Quando ocasionalmente cito palavras de Jesus ou de Buda, de A Course in Miracles ou de quaisquer outros ensinamentos, faço ou não para comparar, mas para chamar sua atenção para o fato de que, essencialmente, sempre houve apenas um ensinamento espiritual, embora assuma muitas formas. Algumas dessas formas, tais como as antigas religiões, foram tão sobrecarregadas com matérias estranhas que a sua essência espiritual foi praticamente apagada. Até certo ponto, por conseguinte, o seu significado mais profundo deixou de ser reconhecível e perdeu-se o seu poder de transformação. Quando faço citações de religiões antigas ou de quaisquer outros ensinamentos, faço para revelar o seu sentido mais profundo e assim restaurar o seu poder transformador. Particularmente para aqueles leitores que seguem essas religiões ou ensinamentos, a esses eu digo-lhes: não é preciso irem procurar a verdade a outro sítio. Deixem que eu lhe mostre como chegar mais profundamente ao que já possuem. Acima de tudo, no entanto, procurei utilizar uma terminologia tanto quanto possível neutra, a fim de alcançar um vasto leque de pessoas. Este livro pode ser visto como uma reafirmação para o nosso tempo de um ensinamento espiritual único e intemporal. A essência de todas as religiões não deveria de quaisquer fontes externas, mas sim da única e verdadeira fonte interior, pelo que não contém nenhuma teoria ou especulação. Falo por experiência mais profunda e, se por vezes falo de uma maneira muito frontal, é para atravessar as espécies camadas de resistência mental e atingir aquele local dentro de si em que já sabe. Tal como eu sei e onde a verdade é reconhecida, como é ouvida, haverá então um sentimento de exaltação e vivacidade mais elevado quando alguma coisa dentro de si lhe disser: sim, eu sei que isso é verdade. Bom, pessoal, aqui esse vídeo se encerra por aqui. Falta de ar. Falta de ar. Falta de costume de ler mesmo.
Logo postarei o próximo capítulo, que vai ser capítulo 1, Você Não É a Sua Mente. Então, onde que eu paro aqui? Cadê o... Agora eu não sei daqui. Ah, tá aqui, ó, escondidinho aqui, ó. Parei.